Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. De cada 10 brasileiros, 3 não entendem o que acabaram de ler. São os analfabetos funcionais, que apesar de saberem ler e escrever, não conseguem explicar o texto. E quando precisam fazer uma operação simples com um celular ou um computador, acabam chamando alguém. Um estudo divulgado pelo Indicador de Alfabetismo Funcional, desenvolvido pela Ação Educativa, Fundação Itaú e Consultoria Conhecimento Social, revela um cenário preocupante. Segundo os dados, 29% da população brasileira entre 15 e 64 anos é considerada funcionalmente analfabeta, mesmo índice registrado em 2018, mostrando estagnação no avanço da alfabetização. O número ainda representa um retrocesso em relação a 2009, quando o índice era de 27%. O analfabetismo funcional vai além de não saber ler ou escrever. Ele afeta pessoas que até conseguem decodificar palavras e números simples, mas têm dificuldades para compreender textos mais longos, interpretar informações ou realizar operações matemáticas básicas no cotidiano. Já o analfabetismo digital diz respeito à dificuldade em lidar com tecnologias básicas, como o uso de aplicativos, realização de pagamentos online ou navegação segura na internet. Habilidades cada vez mais essenciais na vida moderna e no mercado de trabalho. O levantamento também mostra que 7% dos brasileiros nessa faixa etária são analfabetos absolutos, ou seja, não conseguem ler palavras simples ou sequer um número de telefone. Outros 22% têm um nível rudimentar de alfabetização, sabem ler e escrever, mas enfrentam sérias dificuldades para interpretar textos e resolver problemas cotidianos. A maioria dessas pessoas está na faixa etária de 40 a 64 anos. Mas o problema atinge também jovens de 15 a 29 anos, que representam 17% dos casos. Pela primeira vez, o INAF avaliou o nível de alfabetização digital da população e identificou que apenas 1 em cada 4 brasileiros possui habilidades digitais elevadas, independentemente do grau de escolaridade. Mais de 25% dos entrevistados demonstraram baixa proficiência em tarefas como fazer uma compra online ou preencher um cadastro em site. A dificuldade digital foi mais evidente entre pessoas com baixo alfabetismo tradicional, escancarando a relação direta entre os dois tipos de exclusão. Os especialistas alertam que a simples expansão do acesso à educação não é suficiente. A baixa qualidade do ensino e a desconexão entre o conteúdo escolar e a realidade vivida pelos alunos, especialmente os da periferia, agravam o problema. Eles defendem investimentos urgentes na educação de jovens e adultos, que vêm sofrendo com a falta de apoio. Uma comunidade em São Paulo está empenhada em colorir suas casas e escadarias. A explosão de cores pode ser conferida em outros bairros de povoados ou grandes cidades que atraem milhares de turistas. De bairros a povoados ou grandes cidades pelo mundo, há tantas localidades pintadas com belas cores que é impossível destacar todas elas. São Miguel de Allende, na região central do México, é uma delas. Seu nome sintetiza a sua história. A cidade foi o primeiro assentamento da coroa espanhola, hoje o estado mexicano de Guanajuato. Suas inúmeras construções coloniais transformaram São Miguel de Allende em Monumento Histórico Nacional do México. Em 2008, a Unesco declarou a cidade como Patrimônio da Humanidade. A pouco mais de 3.000 quilômetros está Guatapé, na Colômbia. A cidade foi um dos locais que inspiraram os desenhistas da Disney para criar a estética da animação Encanto, produzida em 2021. Localizada nos Andes Ocidentais colombianos, seu nome significa Pedra Elevada, em quechua, uma referência à pedra do Penhol, um monólito de 220 metros. Desde o início do século XX, os moradores decidiram não só deixar a cidade repleta de cores, mas também contar as histórias deles, representando não só a cultura local, como elementos da natureza, com ilustrações de animais, flores, frutas e paisagens.
Conhecido como a Joia do Pacífico, a chilena Valparaíso é uma cidade portuária com intenso mar azul. O centro histórico tem ruas pavimentadas com pedras e casas pintadas de cores vivas. Foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2003. É considerada uma galeria ao livre, com obras de arte que refletem a cultura chilena em um arco-íris de inúmeras cores. A arte conquistou aos poucos a cidade e seus habitantes. No início, os moradores apagavam as obras das paredes e os artistas voltavam a pintar. Com o passar do tempo, as criações começaram a ser valorizadas. Os donos das telas do concreto começaram a oferecer suas paredes e até pagar aos artistas pela decoração. A história da Boca começou a ser escrita com a fundação da capital argentina, Buenos Aires, em 1536. A região recebeu este nome porque fica no local onde o rio Riachuelo desemboca no Rio da Prata, formando um porto natural. As cores desembarcaram por lá no final do século XIX, quando inúmeros imigrantes, em sua maioria de Gênova, na Itália, chegaram à Argentina. Muitos fixaram a residência na região. Sem dinheiro para pintar as casas, os recém-chegados aproveitavam qualquer resto de tinta dos navios que chegavam ao porto. As cores variadas e chamativas deram ao lugar uma marca muito particular que caiu no gosto popular, e a ideia se mantém até hoje. No condado de Cork, no sul da Irlanda, existe um lugar com um toque de fantasia chamado Kinsayum, uma pequena cidade litorânea com menos de 6.000 habitantes. Ela inclui ruínas históricas e excelentes restaurantes. Mas o que chama a atenção, competindo com o azul do mar e o verde exuberante dos campos, são suas ruas medievais, rodeadas de casas e lojas pintadas com as cores chamativas. Cestas e vasos de flores decoram a região, que parece cenário de desenho infantil. A italiana Burano é famosa pelos seus bordados e pelas cores das suas casas. Em comparação com a atmosfera melancólica da vizinha cidade de Veneza, Burano tem ar de festa permanente. Seguindo um costume de décadas, os moradores renovam a pintura de suas casas a cada 2 anos para manter os tons vibrantes. Cada residência precisa ter uma cor diferente das vizinhas. Caso alguém queira pintar a casa do mesmo tom ou mudar de cor, precisa obter a aprovação da prefeitura local. E a mais de 700 quilômetros dali fica a Petite Venite, a pequena Veneza da França, o canal do Rio Lau, na cidade de Colmar, e é um tesouro medieval da região francesa da Alsácia, perto da fronteira com a Alemanha. As construções de madeira refletem as características de arquitetura da região e as cores, muitas cores embelezam a região. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Mas caso você tenha perdido alguma notícia, acesse o nosso canal no YouTube. A próxima edição é 1h35 com Vinícius Naza. Até mais!